meu lugar para estarem na presença do Senhor. Esta tarde queria compartilhar dois textos, começando em primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 7, ler só um versículo, aliás, meio versículo. Capítulo 7, versículo de número 29. Convidava a ficarmos em pé, só mais um minutinho. Capítulo 7, versículo 29. Vamos ler só a primeira parte deste versículo. Diz assim, a primeira parte, eu vou ler e depois vamos todos repetir só esta primeira parte. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 7, verso 29. É verdade que às vezes as traduções, uma ou outra palavra pode ser um bocadinho diferente, mas o significado é exatamente o mesmo. Diz assim: isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. Amém? Vamos todos dizer esta parte? Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. Pai, estamos diante da Tua palavra e queremos nesta tarde, mais uma vez, Senhor, meditar naquilo que o Senhor quer nos falar nesta tarde. Senhor, aquilo que o Senhor tem colocado em meu coração. Senhor, fala a cada um também aqui nesta tarde, Pai amado. É no nome de Santo Jesus Cristo, peço e te agradeço. Amém. Podemos ficar sentados? Alguns já, o irmão Nelson chegou aqui, pastor, o irmão acho que fez uma grande asneira, não, ele disse isso, né? O irmão tem certeza que quer o relógio ir no púlpito, o relógio não é para ficar na parede, né? Senão depois o povo vai ficar distraído, quer ir embora, né? Mas é só que eu quero dizer que estes relógios estão parados. O tempo parou nestes dois relógios, um é para aí 5, até para aí 4 da tarde, e na verdade neste momento já são 18h15, amém? Todos sabem que a hora mudou. Esta noite, às 2 horas, atrasou 1 hora, ok? Significa que tivemos mais 1 hora, né? Na verdade, temos o mesmo tempo. Esta é que é a grande verdade, amém? E ao pensar na mudança da hora, e ao mesmo tempo nesta semana, não no Halloween, isso fica para outro dia, mas pensar aquilo que está relacionado também com a próxima terça-feira, né, 1 de novembro, que é o dia de Todos os Santos, e também na quarta-feira, dia 2, que não é feriado, mas que é celebrado o dia dos finados, ou dos fiéis defuntos. Então, tempo e morte. Dê-me aqui uma mensagem, né? E a mensagem que me deu é que faz lembrar a nossa peça de Natal. Não vou dizer muito, mas a gente põe no computador alguns dados e aquilo vai dar uma ideia, né? Pronto, ok. Depois fica bem. O tempo, né? E a morte. Sabe, a morte é simplesmente o fim de uma... podemos dizer que a morte simplesmente separa, né? Há uma separação porque a pessoa existe, continua a existir, simplesmente o corpo volta para a terra, foi formado do pó da terra, mas o espírito vive para todo o sempre, amém? Só que os nossos corpos, a nossa vivência, a nossa existência aqui na terra, ela é limitada, diz que o homem está ordenado a morrer uma vez, vindo depois do juízo. Amém? Aliás, antes até de pensarmos nisso, vamos pensar, e se nós pensarmos muito bem, Tiago dá aqui uma informação tremenda. Tiago 4,14, ele diz: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. A gente não sabe, a gente faz planos. Lembro-me ainda no ano 2020, fizemos grandes projetos, o ano 2020, vamos casar, e depois logo em março, né, tivemos um culto de passagem de ano fantástico lá em Cascais, né, 2019 para 2020, né, 19 para 20, um culto fantástico e projetos, e vamos, e chegou o dia 13 de março, mais ou menos por aí, para tudo. Então, esta é uma grande verdade, né? A gente pode ter projetos, e não é errado ter projetos, mas a verdade é que nós não podemos prever o que é que vai acontecer o dia de amanhã. Simplesmente uma coisa está segura: a minha vida e a vida da maioria dos que aqui estão seguras na mão de Deus. Isso é o principal. Amém? Tiago diz: digo-vos, não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece, né? Um texto mais para lermos, Romanos, capítulo 13,
Romanos, capítulo 13, vamos ler a partir do versículo 11. Diz assim, 11, 12, 13 e 14. O apóstolo Paulo diz assim: isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada, o dia é chegado, rejeitemos, pois, as obras das trevas e vestimos-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não com glutonarias, nem bebedices, nem em desonestidade, nem em dissoluções ou contendas, inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado de fazer as suas concupiscências, ou seja, vocês possam viver para Cristo, amém? E não cumprir, não ceder aos desejos da carne. Há uma luta, quer queiramos, quer não. E os crentes também têm essa luta. Paulo podia dizer que que homem sou eu, né? Que ele estava numa grande luta do capítulo 7 de Romanos, né? Miserável, homem miserável. E veja só que Paulo usa expressões às vezes um bocadinho graves e fortes. E miserável homem que eu sou, que aquilo que eu quero fazer não faço, aquilo que quero fazer não faço, aquilo que não quero fazer faço. Então é uma luta, é uma guerra, é uma luta. Então temos que estar vigiantes, amém? Porque a vinda, amém? A nossa vida aqui, a vida do Senhor está para breve, e a nossa vida aqui na terra diz que é como que é um raio, é muito rápida, amém? Hoje nascemos, depois na verdade vê o meio-dia, ficamos a juventude, podemos dizer assim, a planta vem, fica no vigor da vida, e da tarde diz também a palavra do Senhor Tiago que começa a esmorecer, e esta é a vida, amém? Irmãos, a verdade é que a Bíblia diz que vai vir um dia em que o tempo vai parar. Né? Diz lá em Apocalipse, capítulo 10, verso 6, diz que vai vir um dia, né? Diz que não haverá mais demora, não haverá mais tempo, o tempo vai parar. Aquele grande e famoso relógio que está lá em Londres, chamado Big Ben, vai parar, e tantos outros relógios de campanários por aí fora vão parar, amém? E simplesmente o tempo deixa de existir para existir uma coisa que é a eternidade. O que é a eternidade? Né? Como é que nós medimos os dias? O que é o dia? Um dia, geralmente nós medimos o dia, a noite faz um dia, né? Quando o sol, né? Quando o sol deixa de brilhar, vem a noite, né? Diz que, olha, o dia já foi, né? E quando o dia nasce, ou seja, quando o sol nasce, começa outro dia. Bem, depois fizemos o relógio e marcamos à meia-noite para separar a coisa, né? Mas diz que vai haver um dia, amém? Na eternidade, em que não vai haver mais noite, só haverá o sol da justiça. Amém? O que é que significa? Que o relógio deixará de contar. Não há mais noite, só há dia. Só irá existir a eternidade. Amém? E o melhor lugar da eternidade, amém, é para estar com Deus. Deus deu-nos 24 horas. Aliás, deu-nos muito mais. Mas nós contamos as 24 horas do dia. Amém? Agora, eu queria que pudesses pensar um bocadinho em ti próprio. Imagina que só tinhas 24 horas de vida. O que é que tu ias fazer? 24 horas. Né? Você tem 24 horas. Né? Cada hora seria preciosa. Né? Podemos dizer que cada minuto valia ouro. Né? Não podíamos desperdiçar. Devíamos de aproveitar da melhor maneira. Aliás, não é alguma coisa nova. Amém? No capítulo 90 dos Salmos, Moisés, na verdade, deu-nos um salmo tremendo. O Salmo 90, versículo 12, diz, Moisés faz uma oração. Ensina-nos a contar os nossos dias. Ensina-nos a contar o nosso tempo para que alcancemos corações sábios. Amém? Glória a Deus. Então, à luz desta grande realidade, vamos meditar um bocadinho nesta afirmação de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, verso 29, em que ele diz, isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. Eu digo, a hora mudou, mas a hora urge. Amém? O tempo se abrevia. Amém? O tempo se abrevia. Amém? O tempo é curto, né?
a duração da nossa vida, a vida, não, como já disse, não podemos dizer o que é que vamos fazer amanhã. Até para os pastores, nós não estamos isentos à morte, podemos dizer assim. Eu conheci um pastor bem jovem, chamado Pedro Correia, genro do pastor Juvenal Clemente, morreu muito novo, ainda neste período que passamos de pandemia, não com Covid, mas com outros tipos de situações. 3 pastores, meus amigos, faleceram. O pastor Miguel Cartaz, cristiano, lá na França, o pastor Reginaldo Mel, aqui em Grândola. Neste período, há pouco tempo, pessoas que eu conhecia, não muito idosos, bastante jovens até, de 50 anos para baixo, ou de 50 e poucos, amém? Então, a verdade é que a vida é curta, né? O tempo é curto para nós desperdiçarmos, amém? Moisés, ele diz, ele pede a Deus, faz esta oração: Senhor, ensina-nos a aproveitar o nosso tempo, ensina-nos a não desperdiçar o nosso tempo, amém? Qual é o valor do tempo, né? É interessante que eu achei aqui uns apontamentos muito interessantes, né? Em que diz assim, o valor do tempo, né? para um aluno, né, que reprova o ano, para um aluno que reprova o ano com uma média baixa, né? Uma média baixa, um ano é muita coisa, né? Um ano é muita coisa, porque tem que voltar a repetir, né? Um mês, né? Um mês, né? Eu não sei se não sei se está aqui alguém que nasceu de prematuro, né? Nós tivemos agora, na revista Novas de Alegria, um colega nosso, em que a esposa, o nosso Paulinho, já está um homenzão, mas o Paulinho, que era filho de um obreiro que estava comigo ali em Oeiras, nasceu com 6 meses, foi? Volta dos 6 para 7, né? Então, um mês faz muita diferença. Coitadinho do Paulinho, lá esteve na incubadora, a mãe ali, tudo isso, aquela preocupação toda. Porquê? Porque não completou os 9 meses, mas graças a Deus, Deus guardou, abençoou. É verdade, né? Qual o valor de uma semana, né? Uma semana, olha, podemos perguntar, por exemplo, um editor de um jornal semanário, né? Na verdade, tudo anda à volta daquela semana, preparar toda a matéria, e se naquela semana falha o jornal, falha tudo, né? O valor de uma hora, olha, os namorados, né? Eles organizam tudo para estar uma horinha só, e depois às vezes não, nem uma hora, mas alguns vão de bicicleta a pedal, né? Alguns nem sabem andar de bicicleta. Eu conheci lá um caso de um indivíduo que nem sequer sabia andar de bicicleta, comprou uma motoreta. O que é que faz o amor, né? O que é que faz o amor, né? Mal casou, vendeu a motorizada e andava depois com a esposa de carro, que ela tinha carta de condução. Bom, para estar uma horinha, só ali, uma horinha ali com o pai e a mãe a ver a coisa, né? O valor do minuto, né? Imagina, chega um minuto atrasado, passou ali a carreira da rodoviária e perdeu o autocarro para Évora, né? Ou para Setúbal, ou ali o comboio. Um minuto podemos perder um comboio, um minuto podemos perder um autocarro, né? E num segundo, né? Podemos, e já aconteceu, podemos evitar um acidente. Lembro uma vez, estávamos lá em trás dos montes e senti um vulto lá num cerro e abrandei o carro, abrandei uma coisa de milésima de segundo, uma coisa pouquinha, né? Travei, não estava a ver o que era um javali que passou à frente do carro, né? Aquele segundo, 2 ou 3 segundos em que eu abrandei a marcha, deu para evitar espatifar o carro todo contra aquele porco gordo, né? Que arrebentava com o radiador, arrebentava com tudo, e aquilo na carne não devia ser grande coisa. Um milésimo de segundo. Pergunta a alguém que preparou-se para as Olimpíadas, para os Jogos Olímpicos, e por um milésimo de segundo ficou em segundo lugar, ganhou a medalha de prata, né? Por um milésimo. Então, até os milésimos têm valor, até os milésimos de segundo. Amém? A morte é certa, né? Alguém disse, aqui ninguém joga no Euro Milhões, pois não? Bom, alguém aqui, um estudo europeu, diz que para alguém ganhar o Euro Milhões na Europa é de 1 para 116 milhões. É uma equação de há uma possibilidade em 116 milhões de pessoas, ganhar o Euro Milhões.
né? Sabe qual é a probabilidade de alguém morrer? É de 1 para 1. A morte é certa, né? O homem está ordenado a morrer uma vez, vindo depois do juízo. Então, o que é que a Bíblia diz? Prepara-te para te encontrar com o teu Deus. O tempo é muito precioso para nós desperdiçarmos. Amém? A morte de cada um de nós simplesmente leva-nos a atravessar um território para o outro. Amém? Quem tem Jesus, Jesus disse, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Outra passagem, ele diz que é o caminho. Amém? Aleluia, o caminho. Ele diz que é o caminho, amém? E que cada um de nós possa percorrer este caminho que é Jesus. O caminho é estreito, a porta é estreita, né? Mas diz que nos leva à salvação. Por outro lado, diz que há uma porta larga e um caminho espaçoso. E pior, a Bíblia diz que há muitos que entram por ele, amém? E que está levando à perdição. Então, enquanto é tempo, enquanto temos uma oportunidade de decidir, porque somos nós que temos que decidir o assunto da nossa alma, a nossa eternidade, é cada um de nós, é em vida, né? Quarta-feira, terça-feira, muitos vão fazer missas, muitos vão fazer rezas, muitos vão embelezar as campas. Nada contra o embelezamento, mas não adianta fazer essas missas, não adianta, porque é em vida que nós temos que nos preparar para a eternidade. É individual, é pessoal, cada um dará contas a Deus de si mesmo. Cada um dará contas de si mesmo a Deus. Amém? Há aqui uma história que eu já tinha visto no outro prisma, num sketch aí. C.C. Lewis, ele escreveu vários livros, entre eles as Crónicas de Nárnia, mas também alguns livros cristãos. E há um que chama-se As Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. E está lá uma história. Diz que um dia os demónios tiveram uma reunião com o Satanás, né? com o chefe deles, né? Diz que eles se juntaram, todos os diabretes, todos os demónios, e eles começaram a planear estratégias para fazer os crentes, os cristãos, naufragarem na fé, abandonarem a fé, né? Então vem um demónio e começa a dizer, olha, eu tenho um plano, chefe, né? Vamos espalhar a mensagem que o céu não existe. Vamos espalhar, vamos dizer que o céu não existe, né? E o diabo, o Lúcifer, o diabo diz, não, eles nunca vão acreditar nisso, né? Porque eles têm o livro da verdade, eles têm a Bíblia. E a Bíblia está cheia de mensagens, está cheia de passagens que dá a esperança do céu para aqueles que aceitam Jesus, que recebem o perdão dos seus pecados, né? Eles sabem que o seu futuro não é na sepultura, mas vão se encontrar com Jesus, o seu Senhor. Amém. Então chegou outro diabrete com outra ideia. Bem, chefe, eu tenho um plano melhor, né? Então qual é esse plano? Disse o chefe lá deles, né? Olha, vamos espalhar, vamos dizer que o inferno não existe. O inferno não existe. E o diabo disse, não. Olha, sabes uma coisa? Jesus até falou mais do inferno do que do céu. Os crentes, né? E as pessoas, eles têm uma consciência, mesmo que não tenham Bíblia, eles têm uma consciência que sabem que aquilo melhor que eles merecem é o inferno. Por isso, eles não vão acreditar que o inferno não existe, porque dentro deles há uma consciência que os acusa. Então veio outro diabrete lá no fundo da sala e diz, bem, já sei, ok, já sei o que é que eu vou fazer, né? Eu vou dizer, olha, não tenhas pressa, deixa isso para depois, põe a tua vida em ordem com Deus depois. E o diabo e os outros demônios, isto é o plano fantástico, né? É verdade, muitos estão adiando o seu compromisso com Deus. Sabem que existe céu, sabem que existe inferno, sabem até o seu estado espiritual e estão esperando para mais tarde para pôr a sua vida em ordem com Deus. O Senhor te diz nesta tarde, se hoje ouvires a sua voz, não endureças o teu coração, põe a tua vida em ordem. Põe a tua vida em ordem. Eu sei que alguns amigos, alguns familiares
de algumas pessoas que estão aqui nesta tarde, estão a ouvir lá em casa, pela rede social. Esta mensagem é para ti também. Olha, não percas mais tempo. Deus tem um plano para ti. Amém? Não adies, na verdade, a tua decisão de voltares para o Senhor. Hoje estás ouvindo a voz do Senhor, tens de pôr a tua vida em ordem com Deus, volta-te para Deus. Aproveita este dia, aproveita a tua oportunidade que Deus está a dar. E podemos dizer que um minuto que passa é um milagre que não se repete. Temos esta oportunidade, cada um de nós, de pôr a nossa vida em ordem com Deus. Vamos colocar a nossa vida em ordem com Deus. Sabe, Jesus contou uma história para nos elucidar exatamente isto, de adiar as coisas. Lá em Lucas, no capítulo 16, Jesus contou a parábola do rico e do Lázaro. Conhecem a história, não é? A determinada altura diz que Abraão estava de um lado, no chamado seio de Abraão, o lugar do paraíso, e do outro lado o lugar de tormento, o Hades, o lugar dos mortos, um lugar de tormento, e o rico viu Lázaro, alguém que ele desprezou toda a vida, mas Lázaro, ainda que fosse uma pessoa pobre, uma pessoa até doente, ele em tempo, ele pôs a sua vida em ordem com Deus. Ele, quando morreu, foi para Deus, e Lázaro, porque desprezou, na verdade, as oportunidades que foi tendo, foi adiando ao tempo da sua oportunidade, simplesmente não se importou, e quando ele menos esperou, a morte chegou. E foi apanhado pela morte. Então, ele pede, olha, manda Lázaro vir aqui. Pai Abraão, manda Lázaro mergulhar na ponta do seu dedo a água para refrescar a minha língua, porque estou neste tormento, nesta agonia, neste fogo. Envia Lázaro. E depois Abraão, não vou ter tempo para falar tudo, Abraão disse que não havia possibilidade de Lázaro passar de um lado para o outro, é impossível de alguém passar do inferno para o céu ou do céu para o inferno, é impossível. As oportunidades estão aqui na terra, o caminho é decidido aqui na terra, não é depois. Então o homem rico, não sabemos o nome, viu que não havia possibilidade da sua vida mudar de situação ou de aliviar o seu sofrimento. Ele disse, pai Abraão, eu tenho irmãos, eu tenho família que ainda está viva, está lá na terra. Manda Lázaro, manda esse morto ir lá falar com eles para que não venham, para que tenham atenção à sua vida, para que possam dar lugar a Deus e não vir para este lugar de tormento, para que eles não sejam negligentes. A verdade é que Abraão disse, olha, tem lá os profetas, né? Tem lá os profetas, né? Ouçam-nos, né? E é verdade, irmãos, nós hoje podemos dizer que somos os profetas, os mensageiros, devemos levar esta mensagem a todas as pessoas que estão à nossa volta, porque o tempo urge, e é tempo das pessoas que estão à nossa volta, olha, fazerem um seguro de vida, né? Que não é na tranquilidade, nem na aliança, na AXA, ou seja lá qual for, agora já tantos nomes, já estou sempre a mudar as empresas, né? Nem na Bonança, que já não existe também, nem nenhuma dessas seguradoras modernas, na Logo ou nesta daquele, mas é em Jesus Cristo. E a verdade é que este homem rico foi como alguns de nós, alguns podem estar hoje a viver, né? Ele não se preocupava em orar, ele não se preocupava em ler a Bíblia, ele não tinha grande vontade de ir à igreja, não priorizava as prioridades de Deus, mas quando chegou ao inferno ele mudou completamente. Ele começou a priorizar Deus, só que foi tarde demais. Foi tarde demais, né? O que ele daria para ter a oportunidade que tu estás a ter neste dia? O que ele daria para ter mais um mês, uma semana, um dia de vida para pôr a sua vida em ordem para com Deus? Se ele pudesse, ele viria falar contigo, mas ele não pode, né? Mas temos a palavra do Senhor. Ele viria para dizer, aproveita esta oportunidade que Deus te está a dar. Mas principalmente eu acho que ele ia citar Mateus 6:33, em que diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém? É hora de perdoar, se às vezes
há coisas que estão encravadas, há coisas que estão aqui entaladas. É hora de nós deixarmos essas coisas para trás. Há coisas que muitas vezes impedem a nossa comunhão com Deus, impedem uma decisão séria com Deus, porque muitas vezes estamos alimentando o nosso coração de desejo de vingança, disto e daquilo, e sabemos que Deus reprova. Eu quero dizer nesta tarde, em nome de Jesus, possas perdoar, deixar essas coisas para trás e olhar para Jesus. Olhar para o Senhor, que nada possa impedir, na verdade, de teres uma vida consagrada com Deus. É hora, igreja, é hora de cada um de nós servir a Deus. Amém? Com mais afinco, de todas as maneiras que Deus nos dá, todas as oportunidades que Deus nos dá, que nós possamos aproveitar todas as oportunidades, porque o tempo é curto, o tempo é curto, amém? Irmãos, há pessoas à nossa volta que precisam ouvir esta mensagem, precisam conhecer o Evangelho, precisam conhecer as boas novas, precisam conhecer o amor de Jesus Cristo. Eu pergunto nesta tarde, realmente se os teus familiares são salvos. Será que deixaste de orar por eles? É hora de não desistir de orar por eles. É hora de pedir a Deus mais luz, para que Deus possa ser uma luz para as suas vidas, para que os teus vizinhos, para que os teus familiares, para aquelas pessoas que estão à tua volta, no teu trabalho, possam ter uma oportunidade de ouvir o Evangelho. E muitas vezes eles estão ouvindo o Evangelho, estão lendo a tua própria vida. A verdade é que o tempo é curto para eles também. O tempo é curto para eles também. Judas usa uma expressão muito interessante. Na sua epístola, no capítulo 22, apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, alguns que estão entre tomar uma decisão ou não tomar uma decisão, entre na verdade, vir e, na verdade, fazer um compromisso com Deus e com a igreja local. Alguns estão duvidosos. Se diz, apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Fora de Jesus, fora da comunhão da igreja, nós estamos em perigo. Há um perigo de um fogo eterno. Porque se nós não formos capazes de amar o irmão que vemos, como é que nós podemos amar a Deus que não vemos? Cabe à igreja fazer a sua parte também. Cabe a cada um de nós. Amém? É tempo de remir o tempo. Como diz lá Efésios 5,16. Remindo o tempo, aproveitando o tempo, porquanto os dias são maus. Vamos falar, vamos testemunhar de Jesus. Olha, há uma influência diabólica, a influência de Hollywood, a influência dos mídias, da internet, irmãos, é muito forte. Estão levando, na verdade, gerações, não só de jovens, mas pessoas até mais de todas as gerações, de todas as faixas etárias, aos vícios, à pornografia, à violência, à corrupção, a ideologias, podemos dizer, ateístas, ideologias de género, etc, etc. Eles estão trabalhando afincadamente. Eles são muito zelosos, eles são muito agressivos na sua forma de chegar a nós, para nos fazer desviar do caminho do Senhor. Cabe a nós despertarmos. Cabe a nós possamos contrapor todo esse veneno do inferno, levando a verdade que liberta, Jesus Cristo. Amém? Possamos ter zelo, como eles têm zelo em levar o veneno, que nós possamos ter zelo de levar a paz, de levar o amor, de levar o perdão, de levar a restauração, de levar aquilo que satisfaz. Quem tem Jesus tem tudo. Como preciosa é uma hora. Eu vi esta história muito interessante. Em 1922, na mudança da hora, agora do horário em junho, por aí, porque esta questão de mudar a hora em alguns países é no mês, no outro, isto é coisa moderna, né? Antigamente era uma hora, era para todo lado, era a mesma hora, né? Agora, pronto, toda esta situação da agricultura, disto, daquilo, do nosso relógio biológico, há muita discussão. E hoje alguém está a dizer, não quero mudar de hora. Alguém dizia na internet, eu não quero mudar de hora. Bem, em 1922, no corredor da morte, nos Estados Unidos tem a pena de morte, havia dois homens, um chamado William Bell e outro Jacob Rosenwerth, estavam no estado de Nova York e com a mudança da hora eles iam ter menos uma hora, né? Porque chega o horário de verão, aumenta a hora, né? Então é roubada uma hora. E eles mandaram uma carta ao governador a pedir para que não executassem-nos
na hora de verão, mas queria na hora de inverno. Uma hora tem muito valor. Uma hora de vida. Eles sabiam que mereciam a morte, podemos dizer assim, mas eles queriam viver mais uma hora. Eles queriam ter a oportunidade de tomar decisões em mais de uma hora. Uma hora faz a diferença. Amém? Isto gerou uma grande discussão nos Estados Unidos sobre a mudança da hora. Uma hora. Há pessoas que estão, na verdade, perdendo o seu tempo, né? Às vezes ainda atrás de coisas que são armadilhas. Em 2015, lá no Chile, lá na Capadócia, acho que é isso, aquela zona, Capadócia, vai para aquela zona ali, mais ou menos, né? Não, Capadócia era para a Turquia, é outro nome lá, mas na costa do Chile, tem um nome parecido, mas não é esse, amém? Apareceram 300, 2015, estava no diário El País e de outros jornais na altura, mas já encontrei esta fonte no jornal El País. 300 baleias morreram quase em seco, podemos dizer assim, né? Ali estavam encalhadas numa baía rasa. E eles começaram, os investigadores, a procurar, mas qual a razão? Qual a razão? Porque é que as baleias... Aconteceu também, depois lá na Nova Zelândia, aconteceu também algo semelhante a isso. Mas o que é que se passa? O que é que se passa? O que é que leva as baleias a encalhar e morrerem assim tantas? Né? Então eles descobriram que realmente havia falta de peixe no mar e ali junto à costa as sardinhas, havia muitas sardinhas e elas vieram atrás das sardinhas, só que aquele pequeno peixe os enganou. Trouxeram-nos para a costa e eles ficaram presas na areia e a maré vazou e elas ali morreram. Às vezes parecemos estas baleias, né? Estes grandes gigantes do mar. Às vezes nós que somos criados à imagem e semelhança do Senhor, às vezes andamos atrás de sardinhas e ficamos perdidos e podemos perder a nossa vida. Pior não é perder a vida, pior é perder a alma. Pior é perder a alma. Entrar em situações, o mundo nos engana, o mundo é enganador. É hora de nós podermos cair em nós e pensar como o filho pródigo. Né? Quantas vezes estamos a comer das bolotas deste mundo, quando nós temos tanto na casa do nosso Pai. Houve um dia em que ele disse: quantos jornaleiros, quantos empregados do meu pai têm abundância de pão e eu aqui a morrer à fome. Porque simplesmente não aproveitou o tempo, os melhores tempos na casa do Pai. Mas ainda teve tempo de tomar uma decisão. Em tempo, ele tomou a decisão de voltar-se para o Pai. Em tempo, ele tomou a decisão de se voltar para Deus. E sabe o que é que o Pai fez? O Pai não o mandou embora, o Pai não o castigou, porque ele veio de uma atitude positiva. O Pai o recebeu de braços abertos e restaurou. Nesta tarde, o tempo é curto. A vida tem um ponto e vírgula, chama-se morte. E temos de estar preparados para ela. Porque a morte é um ponto e vírgula na nossa vida. Para uns, a morte leva-nos a Deus, a outros, a morte leva-nos ao afastamento de Deus, ao sofrimento. Cabe a cada um de nós, em tempo oportuno, no tempo que Deus nos dá, tomar a maior decisão. E a maior decisão que nós possamos tomar é entregar a nossa vida a Jesus. Dizer: Jesus, entra na minha vida, perdoa os meus pecados. A partir de hoje, eu quero que tu sejas o Senhor da minha vida. Eu quero te seguir. Vamos ficar em pé? Eu queria orar por alguém que nesta tarde quer entregar a sua vida ao Senhor. Alguém que nesta tarde quer se comprometer com Deus, quer aproveitar ao máximo a sua vida. Sabe, eu quero dizer que Deus não desmancha prazeres, Deus tem o melhor para nós. Às vezes as pessoas dizem: eu não me quero comprometer porque eu acho que Deus é um desmancha prazeres, não quer que eu seja feliz. Eu quero dizer exatamente o contrário. E nós, muitos que estamos aqui, somos pais e às vezes os nossos filhos mais novos, alguns são adolescentes, dizem: os pais são maus, não querem o bem dos filhos e assim, assado. Porquê? Porque às vezes nós dizemos não a uma ou outra situação porque nós sabemos que é mau para as suas vidas. E Deus muitas vezes quando diz isto não é bom, não é porque Ele é um desmancha prazeres, é porque Ele sabe o que é melhor para nós e Ele tem sempre algo melhor para nós.
Então Deus, Ele tem o melhor para nós. Cabe a cada um de nós tomar a decisão de aceitar Jesus como seu Senhor, como seu Salvador e segui-lo. Deixar Deus guiar a sua vida, deixar Deus dirigir a sua vida, ser guiado por Deus. Eu queria orar nesta tarde. Se temos aqui alguém que se quer voltar para Deus, se quer reconciliar com Deus, quer entregar a sua vida a Jesus, faça um sinal com o seu braço que eu quero orar. Amém? Temos aqui alguém nesta tarde que quer voltar para Deus ou quer entregar a sua vida a Jesus. Amém? Eu vou pedir agora que o nosso Gabriel possa desligar a câmera. Amém? Daniel,